Bom dia. Nós vamos estar cultuando a Deus nessa oportunidade, quando vamos conversar mais ainda a respeito de Bíblia, a respeito de revelação de Deus, a respeito do amor de Deus. Então a gente vai estar voltado a conversar sobre este tema nessa oportunidade, tá bom? Mais uma vez, graças a Deus, né? Então a gente vai refletir tudo isso em cima de alguns aspectos que fazem parte do cotidiano, né? Não só das pessoas, da sociedade, mas do cotidiano do cristianismo que a gente representa, né? Neste momento, nesta fase da história, tá bom? Então a gente vai conversar sobre isso. E aí eu volto, né? A gente vai estar falando do Salmo 119, 121, versículo 121. A gente volta a mencionar o que já falamos em momentos anteriores, que uma das belezas do texto é o quanto o salmista reflete, não é, as nossas limitações. O quanto o salmista mostra de maneira bem clara o quanto somos limitados para compreender perfeitamente o amor de Deus. É estarmos diante da verdade e ainda assim não entendermos a verdade. Não porque ela é complicada, porque ela não é complicada. Ela é simples. E ela, além de simples, ela é simplificada, porque ela é o amor. E Deus trabalha, atua para fazer com que esse amor, né, se torne bem evidente, claro, na compreensão da gente. Mas mesmo assim a gente não compreende o que é amor. Não compreende. Estamos longe, né? A maneira como a gente entende o amor de Deus demonstra isso claramente. Inclusive, não só em relação às pessoas, né? Porque é mais fácil a gente perceber o amor dele com a gente do que com as pessoas, por causa das nossas limitações, dos nossos defeitos. Mas, além disso, mesmo em relação a nós, ainda estamos muito longe de compreender o imenso amor dele para com cada um de nós. Tá? E aí a gente usa então os nossos preconceitos, dizendo que Deus também tem, a gente usa a nossa prepotência, afirmando que Deus também tem essas prepotências, né? Então a gente analisa Deus pelos nossos defeitos, pelas nossas limitações. Veja o que é que o salmista diz e você vai compreender. Veja só. Ele está diante da revelação e, além disso, mas mesmo assim, ele vai dizer o que ele vai dizer. Presta atenção. Versículo 121 do Salmo 119. Ele diz assim: tenho praticado a retidão e a justiça. Coitado. Somos exatamente desse jeito. A gente acha também isso. Ele diz: tenho praticado a retidão e a justiça. Ou seja, eu tenho méritos. Eu sou uma pessoa, né, digna. Eu tenho praticado a retidão e a justiça. Não parece com a gente? Parece demais. Ou tem alguns de nós que até falamos isso. Mas, no geral, nós praticamos isso, nós vivemos como se isso fosse realidade. A minha crença é melhor do que a dos outros. A minha prática religiosa é melhor do que a dos outros. O meu Deus é melhor do que a dos outros. A maneira como Deus cuida da gente é melhor do que como cuida dos outros. E assim sucessivamente. É exatamente isso que o salmista está refletindo. Não tem nenhuma diferença de nós, né? Aí ele continua. Tenho praticado a retidão e a justiça, não me abandones. Parece demais com a gente. Não me abandones, Senhor, aos meus opressores. Ué, quando a gente passa tanto tempo pedindo a mesma coisa a Deus, o que é que a gente está falando? Exatamente isso, Senhor, não nos abandones. Quando a gente fica fazendo jejum, oração, culto, não sei o quê, para poder forçar Deus a nos dar determinadas coisas, o que é que a gente está fazendo? Exatamente isso que o salmista está falando. Não nos abandone, Senhor. Não me abandone diante dos meus opressores. Ué, e Deus abandona? Não compreende o amor de Deus. Não compreende. É por isso que fala o que fala, tá?
Então veja, a paráfrase terapêutica diria o seguinte: somos bem-aventurados. Somos nós os salvos, os guiados pelo Espírito, aqueles que estão sendo trabalhados pelo Espírito, né? Somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora, ou seja, seguindo o projeto da sua graça salvadora, né? E por seu Espírito ajudador, tem nos levado a não renegar sua justiça. Então, eu não renego a justiça, e quando ele diz assim, Senhor, eu tenho praticado a retidão e a justiça, não sou eu. Quem me leva a praticar a retidão e a justiça é o próprio Deus, pela graça. Mérito de quem? Meu? Não, mérito dele. É ele que me leva a isso. É o que o Salmo 23 canta, né? Guia-me pelas veredas. Quem me guia? O Senhor, o meu pastor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Entende? Então, diz assim, e por seu Espírito ajudador, tem nos levado a não renegar a sua justiça e vivê-la, além de nunca nos abandonar em nossas dificuldades. Ele nos leva a não renegar, a viver essa justiça, né? E está sempre nos protegendo, nos guiando, nos cuidando da gente diante das nossas dificuldades. Tá bom? Então esse é o Salmo 119, o versículo 121. Sendo assim, então a gente tem aqui assim, olha, cultuamos a Deus entendendo o seu amor. Tá? É a busca de entender. Não é que seja difícil, volto a falar. Não é que o amor de Deus, a revelação de Deus seja difícil. Nós é que somos muito limitados. Tem um termozinho muito apropriado. Nós é que somos muito tapados. A gente está diante de uma verdade e a gente não consegue enxergar ela. O problema está em nós, não na verdade. Entende? Então, e conhecemos o amor de Deus, sabemos do amor de Deus, estamos diante dele e ainda assim a gente não compreende a profundidade, a maneira poderosa dele agir em relação a mim, em relação a nós e em relação aos outros. Né? Então, é entendendo os objetivos do seu amor para com a humanidade. É isso que a gente tem feito nesses cultos, né, matutinos todas as manhãs. Tá? Esse é o nosso objetivo. Por que é importante sempre relembrar? Para a gente não perder o foco. Entende? Porque a tendência da gente é sair do foco. Não é por uma coisa, por outra, por uma distração, por outra, não. A gente está focado. E é importante relembrar. Eu estou fazendo, de vez em quando eu faço assim, né? Eu vou fazer alguma coisa, aí eu dou uma parada e descubro, bom, eu estou aqui para fazer o quê? Para não perder o foco. Então, esses momentos iniciais do nosso culto, relembrando isso, é para que a gente não perca o foco diante de todo o culto. Nosso culto a Deus é buscar compreender o seu amor. Tá? Vamos falar aqui sobre o culto a Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Nós temos aqui o bom dia da irmã Ivete. Bom dia, irmã Ivete. E o bom dia da irmã Arideia. Bom dia, irmã Arideia. Muito bom dia a vocês. Deixa eu colocar aqui. Então já está nos comentários. O culto a Deus. O que a gente vai chamar a atenção hoje como sendo verdadeiro culto a Deus é ser bênção entre os amigos. Tudo bem que a gente ganha muito com as amizades. Elas são maravilhosas para a vida da gente, elas são maravilhosas para a gente saber quem é a gente, elas são maravilhosas para a gente entender a importância da gente. Há uma série de características que fazem com que as amizades sejam importantes, essenciais para nós. Nós vivemos e somos, não é, altamente sociáveis. Precisamos disso, de ter pessoas, de conhecer pessoas, de conviver com pessoas. Essa é uma marca. Cada um agora vai ter seu jeito, seu temperamento. Uns vão viver mais intensamente as pessoas, outros vão ser mais reservados. Mas no fritar dos ovos,
todos precisamos, não é? De convivência, saber que há alguém que você ama, há alguém que você confia, há alguém que pode ser seu amigo. O ser bênção para os seus amigos, aí sim é o verdadeiro culto a Deus, tá? Um amigo que você é bênção na vida dele, um amigo vale por 200 mil blá 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 que a gente faz nos domingos. 200 mil. Então, um amigo que você é bênção, um momento que você é bênção para o seu amigo, né? Vale mais do que 200 blás, blás, blás dos domingos que a gente faz. Ah, Deus, eu te amo. Oh, Deus, tu és maravilhoso. Aí esse blá, blá, blá. Ser bênção a um amigo vale somente 200 mil vezes do que o blá, blá, blá. Percebe a importância da coisa? Então, onde é que Deus é glorificado? É naqueles elogios que a gente faz? É na demonstração, né, verbal da nossa gratidão? É na bajulação que a gente faz? Muitas vezes querendo ganhar alguma coisa dele, tirar, usurpar dele alguma coisa? Deus é glorificado. Que Deus é esse que é glorificado nisso? O nosso Deus é glorificado quando as pessoas que ele ama são abençoadas. Aí sim, esse Deus é glorificado. Então, quando eu sou bênção para o meu amigo, eu estarei sendo bênção para uma pessoa, ou 2, ou 10, ou 20 pessoas que Deus ama. Essa é a melhor adoração. Esse é o melhor culto. Então, a gente não pode cair na síndrome dos generais de Hitler. No domingo é aquela dedicação, aquela cantoria, aqueles elogios, aquela bajulação, aquela coisa cansativa de assistir que as pessoas muitas vezes fazem. Eu escutei recentemente um culto, olhe, Deus gosta daquilo. Eu vi gente chorando, eu vi gente gritando, eu vi gente latindo, eu vi gente fazendo. Aquilo é culto a Deus? Bom, tudo bem, cada um acredita no que quiser e eu respeito isso. Agora, a gente não pode cair na ideia, na síndrome dos generais de Hitler, que aquilo é que é o culto. Não, aquilo não é o culto. Culto é eu ser bênção lá fora. É eu ser luz e sal no meu dia a dia. O verdadeiro culto acontece da segunda-feira até o sábado, quando eu estarei tendo grandes, maravilhosas oportunidades de ser luz e sal para esse mundo aí carente de Deus. Entendeu? Então, não caiamos nessa tolice, né, de que é através desse blá, 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 dessa conversa para boi dormir, né, que isso seja culto a Deus. Não, não caiamos nisso. O verdadeiro culto a Deus é ser bênção, ser luz e sal para o mundo, e hoje em especial é você ser bênção para os seus amigos. Quem são os seus amigos? O que é que você pode, né, ser de bênção para essas pessoas? Anote, trabalhe nisso, atue nisso, porque esta é a verdadeira adoração, o verdadeiro culto a Deus, tá? Não perca a oportunidade. Quanto mais amigos você tiver, mais oportunidade você vai ter de glorificar ao Senhor com a sua maneira de ser, com a sua maneira de viver, tá bom? Então faça isso. Deixa eu colocar aqui, vamos aqui para o texto bíblico. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Pronto. Nós estamos em João, né? Desculpa, estamos em João, Evangelho de João, capítulo 4. É a experiência de Jesus com a mulher samaritana, tá certo? Jesus já conversou com a mulher samaritana, já conversou com os apóstolos, já conversou com as pessoas na cidade. O texto diz que ele ficou uns 2 dias ali naquela cidade, na convivência daquelas pessoas, não é? E agora chega o versículo 45, que fecha essa experiência, porque a partir do versículo 46 vai estar falando de Jesus
em relação a um filho de um oficial, tá? Lá na Galileia mesmo. Quer dizer, quando ele chega na Galileia, que ele vai agora atuar naquelas cidades, então ele tem acesso a um general, a um oficial, né? E pode ser um oficial hebreu, mas muitos acreditam que se trata de um oficial romano, tá bom? Então ele vai ter acesso a essa pessoa. Mas aí, no versículo 45, fechando a experiência de Jesus, né, com aquela cidade e com aquela mulher, o texto diz assim: assim, pois, chegou a Galileia, né? Tudo que tinha que acontecer lá naquela cidade aconteceu, lá em Samaria. Assim, pois, chegou a Galileia. Os galileus o receberam. Né? Eu já expliquei aqui que a Judéia está aqui embaixo, lá na Palestina. Né? A Judéia está aqui embaixo, Samaria está aqui e em cima está a Galileia. A Galileia é uma região menor do que a Judéia. Né? Uma região menor e é onde estava a cidade de Nazaré, onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu, onde está a cidade de Cafarnaum e outras cidades. Então, o texto está dizendo que quando ele saiu aqui de Samaria e foi para Galileia, então ele foi recebido pelos galileus. Tá? Agora, veja só, na concepção de João, a gente precisa analisar uma coisa aqui. No versículo 44, ele diz assim: porque Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra na sua própria pátria. Esse é o versículo 44. Aí chega no 45, ele diz assim: assim, pois, que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizera em Jerusalém, né, na Páscoa. Então, tudo que ocorreu foi o que aconteceu em Jerusalém. Várias coisas. Jesus passou ali 1, 2, 3, 4 dias, passou por lá e esteve atuando, esteve, né, conversando com pessoas, esteve ensinando e tal. E lá também ocorreu aquela experiência do templo, quando ele entrou e ele então expulsou os mercadores, expulsou aquelas pessoas todas. Tá bom? Então, assim, pois, chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Isso é uma coisa positiva, né? Quando os galileus estão recebendo. Isso contraria um pouco o que João lembra de que na sua terra os profetas não são bem recebidos. Então, João pode estar dizendo que com Jesus foi até exceção. É isso que provavelmente isso ele está mostrando. Porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém. Então, olha aí, talvez João está dizendo assim, olha, com Jesus foi exceção porque eles viram aquilo que aconteceu em Jerusalém. Tá? Então, quem foi que deu autoridade a Jesus, segundo o que João está mencionando? Quem deu autoridade a Jesus para que ele fosse diferentemente recebido na Galileia foi aquilo que ele fez lá em Jerusalém. Tá? Numa concepção humana, a gente pode até afirmar isso mesmo, porque acontece assim com o ser humano. A gente se apega muito às coisas que a gente vê, que a gente vivencia, né? A experiência. Tá? Então diz assim, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém na ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Né? Toda Israel estava ia para a festa, e os que não iam, depois recebiam informações daqueles que foram. Então todas as cidades tinham representantes na festa lá em Jerusalém. Tá? Então João está mencionando isto aí, buscando mostrar para os seus destinatários, quem são os destinatários do Evangelho de João? Os gnósticos. Então ele está dizendo para aquele grupo, olha, com Jesus foi diferente. Realmente, os profetas não são bem recebidos na sua terra, mas com Jesus foi diferente. Ele foi bem recebido pelos galileus, porque eles ficaram sabendo, ouviram, né, aquilo que aconteceu lá em Jerusalém. Tá? Então, basicamente é isso que João, no Evangelho, está mencionando sobre a experiência de Jesus. Tá? Ok? Vamos aqui para a igreja de Jerusalém.
A igreja de Jerusalém vai nos dar excelente exemplo de uma igreja, não é, formada pelo trigo. O que diferença uma igreja formada pelo trigo de uma igreja não é formada, mas, digamos, liderada pelo trigo para uma igreja liderada pelo joio. Entendeu? Então vamos ver isso aí. Aqui em Jerusalém, a gente está usando os textos do versículo 42 até o versículo 47 de Atos capítulo 2. Tá? E estamos sempre nos textos, por exemplo, na última vez conversamos sobre o versículo 42 e 47. Por que o 47? Porque o 47 ele fecha, não é? Ele diz, ele menciona a consequência de uma igreja, que é joio, ou que é liderada pelo joio. Ela faz diferença na comunidade. Entendeu? Então é por isso que vamos ter sempre 42, 47, 43, que hoje a gente vai conversar, 43, 47, porque esse primeiro versículo ele vai mencionar o que é que ela está sendo, o que é que ela está fazendo. E o 47 vai dizer qual a consequência daquilo. Certo? Então, já falamos o 42, né? E todos continuavam firmes segundo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações, louvando a Deus por tudo, agora aí o versículo 47, e eram estimados por todos na cidade, né? E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Aí o versículo 43 e 47 também vai dizer assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. É importante essa questão dos apóstolos, para não ficar aquela ideia de que os cristãos tinham necessidade disso e necessidade de praticar isso. Né? Era uma experiência apresentada pelos apóstolos, os líderes espirituais daquela comunidade. Então, eles faziam muitos milagres e maravilhas, né? Esse muito pode não ser da maneira como a gente imagina, né? Que cada dia, de 1 minuto em 1 minuto, ele estava fazendo um milagre. 1 minuto em 1 minuto, 1 minuto em 1 minuto. Sempre fazendo muitos. Pode não ser esse o sentido. O sentido é que eles faziam milagres. Eles faziam maravilhas aos olhos das pessoas que assistiam. Né? Mas não necessariamente como um fim, como esse é o objetivo deles, mas como um meio. Né? As oportunidades surgiam e eles entendiam que poderiam atuar e eles atuavam. Certo? Não é projeto de Deus essa coisa, toda hora milagre, né? De maneira assim. Existem muitos milagres? Sim, acontecem milagres demais. Deus já quando nos criou, já nos deu, a gente vai ver isso aí um pouquinho mais na frente, Deus nos criou nos dando essa condição, até de realizar milagres em nós mesmos e nos outros. A gente ainda não percebe, a gente ainda não vê, mas fazemos muitos milagres o tempo todo. E o Espírito nos usa, não somente cristãos, mas isso é do ser humano. A nossa maneira de ser, de agir, de pensar, de falar em relação a quem está perto da gente, faz diferenças, faz milagres. Entende? Milagres. Então, isso acontece. Mas da maneira como ele quer mencionar aqui, como sendo uma coisa muito pública, não é? Então fazia-se muitos milagres e maravilhas, os apóstolos faziam. Tá? Aí coloca aqui uma coisa que eu coloquei uma interrogação. E por isso, todas as pessoas estavam cheias de temor. Isso aí é duvidoso. Entende? Porque não é esse tipo de coisa que põe temor nas pessoas. Entende? Não é porque eu estou vendo milagres que isso vai me dar temor, vai me fazer, né, crer corretamente. Crer
espiritualmente. Pode me fazer crer intelectualmente. Eu estou vendo que a coisa acontece, então eu digo, então acontece, eu creio que acontece, porque eu estou vendo. Isso é intelectual. Eu posso crer emocionalmente, né? Eu sou levado a acreditar naquilo. Eu até nem vi, mas eu sou levado, não é, a crer. Agora, espiritualmente, só o Espírito opera isso. É tanto que a Bíblia coloca lá no Antigo Testamento e no Novo, lá em Hebreus, Deus dizendo assim, eu vou colocar o temor no coração deles. Eu é que vou botar. Entendeu? Então, não são milagres, não são nada dessas coisas. Eu me lembro de como pastor, eu fui numa determinada igreja, né, e estava lá sendo empossado o novo pastor daquela igreja. E o pastor anterior, que estava entregando a igreja para o novo, ele disse o seguinte, olhe, queridos, eu já fiz muitos milagres aqui nessa igreja. Muitos milagres. Mas aí, quando eu comecei a diminuir de fazer milagres, a igreja foi diminuindo. Menos pessoas estavam vindo. Mesmo assim, falou com essas palavras. Não estou nem interpretando, não. É com essas palavras. Né? Na verdade, não são essas coisas que põem fé a fé espiritual nas pessoas. Não são essas coisas. Entendeu? Isso é um engano. Às vezes eu posso conseguir ter essa fé intelectual. Aí eu estou achando que eu estou com a fé real. E não é a fé real. É um engano. Tá bom? Então, por que está por que eu coloquei que está essa interrogação em e por isso? Porque não é isso que coloca a fé nas pessoas. Tá? Não é isso que coloca o temor de Deus nas pessoas. Não é milagre, não é fé. Inclusive, todas as religiões do mundo têm milagres e têm maravilhas acontecendo. E tem umas mais do que outras. Tem religiões aí que acontecem muito mais milagres e maravilhas do que no cristianismo. Entendeu? Então, mas não é isso que coloca a fé espiritual na vida de uma pessoa. Tá? E também diz assim, todas as pessoas passaram a ter fé por causa dos milagres e das maravilhas dos apóstolos. É uma força de expressão. Todas as pessoas. Quem são todas as pessoas? Da igreja? Os visitantes? As pessoas que moravam perto ali da reunião deles? Quem são todas as pessoas? A cidade toda? Entende? Então, é uma interrogação, né? É uma força de expressão. E a gente tem que entender isso. Né? Quando a Bíblia fala assim, que naquele dia quase 3.000 almas se converteram. Então foi a cidade toda. Precisamos entender que na linguagem que está ali, está falando de um número, não é, grande. Na concepção dos judeus, né, e o cristianismo ainda estava muito fortemente influenciado pelos judeus, 1.000 quer dizer um número incontável. Tá? Um número presumido. É um número grande presumido, é um número incontável. E 3 é um sentido de um número simbolicamente espiritual. O número 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Né? Então o número 3 tem esse significado assim espiritualizado, né? Da parte de Deus. Quase 3.000 almas, entendeu? Pode ter esse sentido que estamos falando. Porque senão ia ser a cidade toda. As cidades não tinham tanta gente. As cidades, normalmente, apesar que ali estava muita gente de outras cidades, né? Então provavelmente ali chegava a umas 6.000 pessoas, digamos assim. Né? Se passasse disso, ninguém podia entrar nem em casa, porque as cidades eram pequenas. Jerusalém era uma cidade pequena, né? Então o número era um número resumido, era um número menor. Estavam cheios de temor, né? Lembrando, e eu volto a lembrar que esse temor ele é plantado por Deus e não
pela igreja, pela pregação, pela classe de catecúmenos, né? A classe de novos crentes, não é plantado pela doutrina, não é plantado pelas práticas religiosas, nada disso planta temor das pessoas em relação a Deus. É o próprio Deus somente que planta. Então, isso a gente junta com a ideia daquela, né, as trifunções do Espírito Santo, que é convencer, converter e santificar. Então, a questão desse temor, você vai encontrar na questão da conversão. Quando você é convertido, então seu coração é transformado. Então você passa a ter agora uma nova maneira de ser, e isso tem a ver com esse temor, essa nova fé, essa nova maneira essa nova natureza, não é, que você passa a ter da parte de Deus, tá? Então, diz assim, todas as pessoas estavam cheias de temor, louvavam a Deus por tudo. Olha que interessante, né? Confiando em Deus. Então estão lá passando dificuldades, passando problemas. Tem um problema que está acontecendo. Vamos louvar a Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer, né? Fanatismo, tá? Existe também, o fanatismo faz isso muito bem e melhor do que qualquer pessoa, né? Fanatismo faz isso, você está lá sofrendo e você está, oh Deus, que maravilha, joga mais sobre mim, essas coisas, né? Então o fanatismo faz isso. Mas tem a segunda coisa também. Quem pode fazer isso é a convicção, a fé, a confiança de que Deus sabe perfeitamente cuidar da gente. Tá? Isso é diferente daquelas pessoas que dizem confiar em Deus, mas por causa de qualquer dificuldade e problema, sai por aí pedindo a 200 pessoas para orar por elas, fazem não sei quantos dias de oração e jejum, fazem 21 cultos, né? Já viu esse negócio aí de 21 dias de oração, 21 cultos, sempre 21, 40, 70, são números assim bem, né, ligados ao judaísmo, mas trabalhados para o cabalismo, dando significados espirituais para esses números. Então tem muito disso, né? 21 dias de oração, porque se for 20, o que acontece? Não, tem que ser 21, Deus só escuta se for 21, e assim por diante. Então louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos. Aí entra agora o versículo 47. E eram estimados por todos na cidade. Claro que não é todos da cidade, mas a cidade, na sua maioria, não é, tinham grande estima pela igreja de Jerusalém, tá? Grande estima. Aí diz assim, e por causa disso, aí sim, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas, tá? Então essa é uma obra do Espírito na vida dos salvos e, em consequência disso, né, eles passam a ser mais luz para o mundo, eles passam a ser mais sal para o mundo e o mundo se sente atraído para a salvação de Jesus Cristo. Então não é forçando o mundo a ser cristão, não é forçando o mundo a se comportar como cristão, mas é amando e respeitando o mundo do jeito que ele é, que naturalmente, espontaneamente, ele vem em direção a Jesus. Tá bom? Vamos aqui para a declaração doutrinária. Nós falamos, né, no último momento que conversamos sobre isto, deixa eu colocar aqui nos comentários, para facilitar as pessoas a encontrarem esse momento no nosso culto. Então, cadê? Está aqui. Isso aqui é a declaração doutrinária. Então, a declaração que nós estamos falando agora, e é a respeito do único Deus, tá bom? Então, ela diz o seguinte, ele é criador, sustentador, redentor, juiz e senhor da história, tá? Aqui, ó, da história e do universo, que governa pelo seu poder,
dispondo de todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. Já falamos que ele é criador perfeito. A gente conversou isso, né, por último. E agora a gente vai dizer o seguinte: ele é sustentador de tudo, de 3 maneiras. Claro que tem outras também, tá? 3 são as principais, né? Quando a gente estiver no céu, a gente vai saber de mais coisas. Mas pelo menos 3 a gente pode destacar. A primeira maneira que ele tem de sustentar todas as coisas é com seu poder pessoalmente, só que de muito poucas vezes. Deus não se intromete, não é, na existência humana. Então, como é que ele sustenta todo esse universo? Primeiro, com seu poder. Né? Se tiver algum momento que ele, na sabedoria dele, ele entender que ele pode ou deve colocar o dedo para uma coisa acontecer ou deixar de acontecer, ele vai fazer. Tá? Sempre tem um aspecto que precisa ser lembrado. Deus respeita nossas vontades e consequências. Então, quando é que ele, na sua sabedoria, sabe que pode, quando não fere o respeito que ele tem com a nossa decisão. Eu tomei a decisão de fazer uma coisa errada. Ele não impede, ele respeita. Entendeu? Ele respeita. E as consequências? Ele respeita também. As consequências. Ele pode me capacitar a enfrentar essas consequências, mas ele respeita tudo. Então, muito poucas vezes ele sustenta o universo, sustenta tudo, agindo com seu poder. Tá? Segunda maneira que ele tem de sustentar todo o universo com a mordomia do ser humano. Mordomia aí é ser gerente. Lembra que quando ele nos criou para gerenciar a criação, né? A gente tem 2 coisas que ele fez com a gente. Primeiro, ele nos capacitou para que pudéssemos dominar a natureza, tá? A criação toda. Ele nos capacitou. E segundo, ele nos autorizou. Então, essa é uma maneira de Deus também sustentar a criação. Tá? Ele é sustentador também, não só com seu poder, mas através da delegação que ele fez a nós, que somos criaturas dele. Nós estamos autorizados e capacitados a sustentar. Claro que a gente tem falhado muito. Né? A gente está vendo aí os desastres que estão acontecendo, né? Na natureza e outras coisas tanto. A Bíblia diz que, né, a nossa ganância é a causa de todos os males e a gente está cada vez mais fazendo isso. Mas nós também temos a capacidade de alguma forma, amenizar esses desastres que a gente tem cometido. Tá? Então, primeira maneira que ele tem de sustentar todas as coisas com seu poder, e isso ele faz pouquíssimas vezes. Segundo, usando, né, deixando que a gente gerencie, né, através da delegação que ele fez da sua criação a nós. E a terceira maneira é com a capacidade de autorregeneração que toda a criação tem. Tudo no universo tem como se regenerar. Nada se acaba, tudo vai se transformando em alguma coisa. Entendeu? Então ela se auto-regenera. Né? A gente vê muito isso, as pessoas lembram quando você vê uma árvore crescer em cima de uma pedra, não tem nem areia, não tem terra, não tem nada. Quando você descobre, ali está surgindo uma planta. Depois se torna uma árvore. Essa é uma maneira que a natureza tem de se regenerar. Não é? Diante de todas as queimadas criminosas que já aconteceram aí, né, no Brasil recentemente, né, e que a polícia assistiu e disse que ia fazer alguma coisa, né, Ibama e esse povo, e não fizeram nada, e não vão fazer nada, né, e os criminosos sabem disso, e até são orientados, talvez, a isso. A gente viu agora recentemente
uma reportagem falando, né, que o Cerrado está se recuperando, está, né, o que era impossível está acontecendo. Então Deus criou, né, todas as coisas com a autorregeneração. E essa também, então, é uma maneira que ele tem de sustentar todas as coisas que ele criou. Tá bom? Ok, vamos para o Facebook. Vamos ver o que aqui tem lá no Facebook que a gente pode aproveitar para a gente conversar um pouquinho agora, tá? Deixa eu colocar aqui nos comentários, porque aí facilita para que as pessoas encontrem este momento do nosso culto. Deixa eu atualizar aqui o Facebook. Pronto. Deixa eu colocar o Facebook aqui na tela. Cadê Facebook? Você está aqui. Então vamos lá. Vamos ver o que aqui está. Muito bem. Aqui está o culto de hoje, né? O culto de hoje ele está curtido por Kátia Lauton, Marialdo Viana, Maria Arideia e Ivete Espíndola, tá? Então essas queridas, né? Essas queridas já curtiram o culto de hoje. Vamos ver aqui mais o dia de hoje. Hoje é 30 de novembro, tá? O mês é o mês azul, pela atenção ao câncer de próstata. Hoje é dia do teólogo evangélico, do Estatuto da Terra e da Reforma Agrária, do ritmista, do síndico e da árvore de Natal, hoje, 30 de novembro. Dia Nacional da Amizade Brasil-Argentina e do Evangélico, Dia Nacional do Evangélico. Dia Sul-Americano da Indústria do Vestuário, Calçado, Cosmético Feminino, né? Dia Sul-Americano dessa indústria, Vestuário, Calçado e Cosmético Feminino, da Ilustração e do Ilustrador. Dia Mundial do Humorista Social e da Antiga Família Patriarcal, né? Isso não quer dizer que fosse coisa positiva, não. Quer dizer que é só para relembrar o que houve de bom e o que houve de ruim também, para a gente aprender, né? Aprender com eles. Aliás, tudo no mundo tem o lado bom e o lado ruim, tá? Tudo. E qualquer uma dessas coisas que eu estou mencionando aqui. E hoje é Dia Internacional da Manga e da Reeducação Alimentar, tá? E aqui tem um link que leva para o Wikipédia, onde tem outras informações sobre o dia de hoje, outras informações muito interessantes. Aqui tem um vídeo da entrevista que tivemos ontem com Jonatas sobre família. Estamos fechando essa semana, né? Com várias pessoas sendo entrevistadas, fechando a sequência de conversas que tivemos sobre família infeliz, tá? Aqui tem um vídeo estudo sobre ser magro saudável, os 10 piores pecados para a Bíblia, os 10 maiores impactos da igreja primitiva em Jerusalém, inclusive é o que nós estamos também estudando o texto, os 10 ensinos sociais mais relevantes de Jesus Cristo, e aqui um banner fazendo um convite para o nosso culto matutino, tá? E os vários temas que a gente trabalha aqui. Aqui tem um banner que eu queria chamar muito a atenção, porque ele é importantíssimo, até para a gente se colocar no lugar da gente, né? Não ficar com aquela coisa achando que a gente né, o biscoito, tem um negócio, né, o biscoito da cocada preta, sei lá, tem um negócio assim. Então a gente não é nada. Aí aqui diz assim, sou uma fraude. Muito interessante isso aqui, tá? Uma mentira. Eu sou uma mentira. Eu sou um engano. Eu sou uma embromação. Uma
propaganda enganosa. Oro, olha que coisa interessante. Oro, canto, prego, afirmo, repito, até brigo, para dizer que Deus é meu Senhor, que Jesus Cristo é meu ídolo, que o Espírito Santo é meu guia. Porém, na verdade, eu só sou servo de mim mesmo. Eu só sou servo de mim mesmo, do meu coração, das minhas vontades e do meu jeito. Só sou e faço para Deus o que me é conveniente, o que meus interesses permitem e me autorizam. É muita coisa ruim. Não sou melhor que qualquer ímpio. Romanos 3, 10, 18 e outros versículos aqui diz assim: nunca são justos, nunca entendem ou buscam a Deus, extraviados, inúteis, não fazem o bem, sepulcros enganadores, envenenadores, boca cheia de maldição e amarguras, ligeiros para derramar sangue, promovem destruição e miséria, não sabem o que é produzir a paz, não há temor de Deus em seus planos. Isso é o que somos. Por mais, entre aspas, por mais religioso que sejamos, é isso aí que nós somos. A misericórdia do amor de Deus, por sua graça, é que imensamente grande demais comigo para nunca desistir de mim, esperar meu arrependimento e então me aceitar, me compreender, me perdoar completamente, me aturar, me fazer digno a Ele, habitar em mim, me santificar, me fazer nova criatura e ainda me salvar para sempre. Sou uma fraude e a misericórdia de Deus é maior do que eu, né? Então é muito interessante esse banner porque ele fala exatamente sobre quem somos, né? Quem somos diante de Deus. Aqui tem algumas frases, né? De PNL. O homem é do tamanho do seu sonho, ouse ir além e poder lhe será dado. Aqui tem um banner sobre cristãos sem igreja. E aqui tem o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido por, duas pessoas. Deixa eu botar aqui. O Adson Costa e Ivete Espíndola, tá? O culto de ontem pela manhã. Tá bom? Então, esse é o Facebook de hoje, né, que a gente tem para a gente chamar a atenção. Vamos aqui para o nosso momento de oração. O nosso momento de oração é um poema, né, e a gente vai fazer a leitura dele porque ele reflete a oração que temos para este momento. Ele diz assim: Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por nosso culto desta manhã. Te exaltamos por tua presença e direção a cada um de nós. Neste dia, te glorificamos por tua imensa paciência conosco, teu carinho, misericórdia com nosso jeito de ser como somos, luz e sal, tão defeituosos, tão fracos e toscos. Ao mesmo tempo, pedimos que continues os milagres em nós, as mudanças que teu Espírito tem feito em nossa alma. Pedimos que continues nos dando mais paciência com os outros, as pessoas que amas e queres que amemos com o nosso bem, que compreendamos nossas limitações nos outros ao redor e tenhamos paciência que queremos para conosco também. Intercedemos por muitos que se engajam em tua obra,
Muita gente querida que quer ser bênção na vida de muitos, daqueles que precisam delas, do seu carinho e atenção. Gente fraca, pobre, carente, que faz parte do teu rebanho e com o alimento espiritual carece de bom cuidado material. Abençoa estes, teus filhos tão solícitos, fiéis e sociais. Supre também suas necessidades humanas e existenciais. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Essa é a nossa oração, tá bom? E o lembrete que temos é que no link número 1, né, dessa descrição, aliás, é o link 2, você tem aí falando que hoje à noite vamos ter uma conversa com Cristina lá no Instagram, 7 horas da noite, né? Ou seja, 19 horas, a gente vai estar conversando sobre família com Cristina. No link 3, você tem vídeos estudos que nós recomendamos a você, tá? São estudos interessantes e muito atualizados. Amanhã nós teremos no nosso culto matutino, entre outros temas, recados bíblicos aos ricos, tá bom? Teremos essa conversa amanhã. E lembrando que o PS CAPES, Missão Esperança, não é? Tem na próxima quinta-feira um encontro de oração. O PS CAPES atua, não é? Em 3 vertentes. Na vertente existencial, na emocional e na espiritual. Tá bom? Então, PS CAPES tem dado atenção a pessoas nessas 3 áreas. E a gente, na quinta-feira, teremos o nosso encontro de oração. O que mais? Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com sua família, tá? Virtudes de cada pessoa da sua casa, defeitos que eles têm, respeitar as diferenças, ninguém tem que ser do jeito que você quer ou do jeito que você gosta, então respeitar as diferenças e amar de maneira completa, do jeito que cada um é, com seus defeitos e suas falhas e seus acertos e virtudes, tá? Na sua rede social, divulgue respeito e tolerância como sendo maneiras de agradar a Jesus Cristo. Coloque isso e muita gente vai ser beneficiada com essa ação sua, tá bom? A gente fica por aqui, eu vou colocar aqui a música de encerramento e a gente vai torcendo e orando para que hoje seja um dia especial na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, tá bom? Então, Deus abençoe, Deus continue usando e abençoando você. Um abraço. Até mais.